Amém. Graça e paz da parte do Eterno. Amém. Vamos orar. Pai amado, estamos diante da Tua palavra, Deus, que é a Tua voz, que é a forma da Tua revelação, ó Pai, escrita, que foi perpetuado, ó Deus, pelo Seu milagre, pela Sua intervenção, ó Pai. E que ela possa nos enriquecer nessa noite, ó Pai, trazendo a Tua vontade, a Tua palavra, ó Deus, os Teus ensinamentos e a Tua doutrina, Pai, para que possamos sair daqui edificados, abençoados, Senhor, levando em nossos corações a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Estamos diante da palavra, nosso bem mais precioso que nós temos, né, do protestantismo, o material, aquilo que está escrito no papel, a letra da palavra de Deus, que não é a fonte da nossa adoração, mas ela contém as palavras do Eterno, as palavras de Deus, a vida descrita de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Com isso, irmãos, eu quero dizer apenas que este livro, ele é um livro de papel, com uma capa, contracapa, com uma edição, mas que nela, no material, nós não temos poder. A Bíblia, aberta num salmo, no canto da sala, juntando poeira, não tem poder. O poder de Deus se manifesta quando nós estamos reverentemente diante da palavra de Deus, lendo com entendimento, abençoados pelo Espírito Santo, que nos dá a capacidade de entender essa palavra. E por isso que nós devemos orar e pedir: Deus, me capacite, porque se eu for a Tua palavra sozinho, eu vou fazer besteira. E é por isso que nós devemos ter um cuidado tremendo, muito zelo e muito respeito à palavra de Deus, porque na palavra de Deus, no verbo divino, há poder. Não no material, mas na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 3. Marcos, segundo Evangelho, o primeiro a ser escrito, mas o segundo que está na Bíblia, né? Mas isso é papo para outro dia. Sábado nós conversamos sobre isso. Nós falamos sobre teologia, o estudo da revelação de Deus. Hoje aqui nós vamos fazer essa leitura, mas aspectos, Fonte Kelly, João, Mateus, Lucas, quem escreveu, quem inspirou quem foi a fonte principal, tudo isso nós aprendemos nos sábados. Amém? Todos encontraram? Ouvi, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo que nasceu, visto que não era profunda a sua raiz, visto que não era profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. E outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo
a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Essa provavelmente é a parábola mais conhecida. Deve ser. Todos têm ela decorado. Eu lembro que quando nós estudávamos com a Bia na escola dominical, ela deu aula do semeador. A irmã Irene também já deu essa aula. Todos os estágios do nosso crescimento dentro da igreja, nós passamos, volta e meia, por este texto, que é um texto muito profundo. E, irmãos, no estudo dessa noite, eu queria fazer essa exposição com os irmãos, onde a parábola tem... Essa é uma das poucas parábolas que tem a explicação de Jesus Cristo logo após, onde ele dá o nome de cada um dos itens. O que é a semente, o que é a terra, o que são as aves, o que são os espinhos, o que são as pedras debaixo do solo e o que é a terra boa. A parábola, no entanto, ela fala pouco sobre a semente e o semeador. Por que será? O foco dessa parábola é o solo. E o solo, que nós encontramos 4 tipos aqui nessa parábola, ela é fundamental para que a boa semente possa ser plantada. Quanto à semente, a semente ela foi igual para todos os solos. É uma boa semente, a semente da palavra e do ensino de Jesus Cristo e do Evangelho. O semeador era um semeador meio maluco, né, que jogava a sua semente para todo lado, aparentemente sem muito critério. Mas o trabalho do semeador, ele deu fruto, ele deu resultado. Mesmo que 3 solos tenham sido ruins, ele deu o resultado no bom solo. E sobre os solos, nós temos 4 situações. Nós temos aquele chão batido, de solo caminhado. Hoje nós temos pavimentação nas ruas, né? Hoje, principalmente, época de eleição, começa a asfaltar tudo, né? Mas, enfim, os caminhos da antiguidade, eles eram pisados. Era aquela terra pisada, onde haveria um atalho ou um caminho mais fácil, para que fosse percorrido um percurso, assim que eram feitas as estradas de antigamente. As estradas com pedra, com uma arquitetura, um modo ordenado de se colocar as pedras, surge depois. Mas todo mundo sabe o caminho que se deve seguir quando você tem um traçado. E esse chão pisado pelos homens é o chão que precisa também da palavra. Aqui a analogia, a figura que se usa é que todos os homens, todos, independente de quem sejam, eles estão cauterizados pelo pecado. Eles estão com a mente batida, pisada, voltada para o pecado, voltado para as coisas que não são de Deus. E é por isso que a semente não penetra, não faz raiz, não nasce, e as aves dos céus vêm e retiram
a boa palavra. O solo, ele precisa estar propício para um discipulado ou para receber a mensagem. E nós somos chamados também para termos esse cuidado com o discípulo. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Na jornada do discípulo, ele veio para a igreja, ele ouviu o apelo, ouviu a boa notícia de Jesus Cristo e creu e levantou a mão no final do culto e falou: Senhor, eu aceito. Essa pessoa está salva? Essa decisão é suficiente para a sua salvação? A resposta que nós temos é que esse é o primeiro passo de uma vida de santificação, de uma vida dedicada a Jesus. Você tomou uma decisão? Pois bem, agora nós precisamos cuidar de você. Nos nossos cursos e nos nossos treinamentos de sábado, nós aprendemos toda semana um pouquinho mais de como cuidar do novo convertido, do novo discípulo. Porque a decisão, ela pode ser tomada de forma equivocada. Quantas e quantas decisões nós tomamos de forma equivocada, né? Quantas bobagens, não precisa responder, tá? Quantas bobagens nós fazemos por não pensar direito, por não refletir nas consequências das nossas decisões, e nós nos damos com a cara do muro. Uma decisão é um passo. Para além da decisão, nós precisamos ter um acompanhamento. E é por isso que quando nós evangelizamos e lançamos a semente, nós precisamos grudar naquele discípulo que tomou uma decisão, trabalhar aquela terra, ensinar, preparar, dar base. Sabe por quê? Porque as aves dos céus estão à espreita, querendo tirar essa boa palavra dessa nova alma que pode ser uma alma conquistada para Jesus. Imagine que segunda-feira eu acordo, pego o ônibus, vou para a minha faculdade e no meio do caminho eu converso com alguém e indo pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, essa pessoa toma uma decisão e eu falo para ela: até semana que vem. Nós continuamos a nossa conversa. O que vai acontecer? Essa pessoa vai estar sozinha, com a boa mensagem da cruz, mas sem um acompanhamento, sem uma base, sem um solo fértil, sem um solo preparado para que ele receba essa palavra. O que ele vai ouvir quando ele for para casa, falar: mãe, conheci Jesus Cristo? Mãe vai falar: larga disso. Você vai querer ficar rodopiando na igreja igual esses crentes? Você vai querer ficar falando de um Deus que morre? Você vai querer ficar falando, cantando músicas que, sei lá, é brega, não é a música que você gosta? Você vai querer se privar dos teus desejos e dos teus prazeres? Você vai renunciar você mesmo para seguir um Deus que nem existe?
ele vai procurar na internet, ele vai encontrar centenas, milhares de possibilidades de um testemunho acerca da Bíblia, para o bem ou para o mal. Ele pode cair numa seita onde eles professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas sem base. Ele pode cair num canal de ateísmo, onde ele fala, a Bíblia está errada por causa disso e daquilo, a genealogia de Mateus é diferente da genealogia de Lucas, a genealogia de não sei quem é diferente da genealogia. O cego de Jericó, num evangelho fala que está na entrada, outro fala que está na saída. Viu como isso não faz o menor sentido? E eu posso dar garantia: o diabo não vai permitir que essa pessoa tenha essa semente durante uma semana numa terra que não esteja preparada. E eu convido você que faz o seu discipulado, que indo pelo mundo e pregando o evangelho a toda criatura, se agarre no seu discípulo. Não solte. Jesus precisa que a tua vida esteja linkada com a vida desse discípulo, para que a mensagem tenha o efeito que precisa, o efeito de salvação, conhecendo e tendo base bíblica, para tirar todos esses enganos, afastar as aves dos céus, e que essa semente possa brotar num solo que esteja melhor preparado. Seguindo na leitura, Jesus conta na parábola o segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso ou o solo rochoso. O solo rochoso, ele tem uma baita de uma vantagem. Bate sol o dia inteirinho naquela pedra. E quando a semente cai em cima daquela terra, tem calor, tem umidade, tem condições perfeitas para um nascimento rápido do fruto. Porém, essa raiz, ela vai ficar pequena, vai ser superficial, e o sol vai matar essa planta, vai matar essa semente, e ela vai ser inútil. Todos nós sabemos que o principal de tudo que nós fazemos é glorificar a Deus e levar a sua mensagem a toda criatura. Essa é a grande comissão. Esse é o desenvolvimento que nós precisamos. Esse é o caráter do evangelho que nós temos. O evangelho que produz frutos. E todos nós, por vezes, conhecemos a pessoa que é empolgada, entusiasmada com a palavra do Senhor. Meu Deus! Olha que legal, veja como a passagem tal, ela se linka com a passagem tal, e a Bíblia está toda interconectada, e olha só como Jesus, ele devia ser, olha só, pegaram a faixa que
a faixa da mortalha de Jesus Cristo e refizeram o rosto de Jesus Cristo. Olha como que ele seria, olha aqui, tal teólogo falou que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha só que interessante, por que Davi pegou 5 pedras se ele precisava de uma para matar um gigante? É porque Golias tinha 4 irmãos. A princípio parece que faz sentido. Se uma pedra para um gigante, ele pegou 5, ele tinha que matar 5 gigantes. É um raciocínio lógico, mas é falso. É um raciocínio onde você contabiliza as coisas e as verdades de Deus. Não necessariamente tinham 5 gigantes. Ele precisava matar um. Isso está escrito. Isso está descrito na palavra. E talvez ele tenha pego 5 pedras porque queria ser um pouquinho mais sensato, né? Sensato, a pessoa que vai lutar contra um gigante, a pessoa precisa ser meio desapegado à sua própria integridade física, né? Mas ele, em nome do Senhor, se apresentou como um instrumento que naquele momento seria importante para uma vitória, para a glória de Deus. Mas eu quero que os irmãos percebam como que é perigoso esse tipo de raciocínio. Porque é um raciocínio interessado, é um raciocínio efusivo, é um raciocínio, é legal ver alguém que está interessado e apaixonado pela palavra. Mas ela precisa ter profundidade na palavra de Deus, nos ensinos de Deus, na doutrina de Deus. Essa pessoa precisa ter profundidade nos temas sobre o que é Cristo. Se Cristo é Deus ou se Cristo não é Deus, ele precisa saber responder isso. Se não bate lá na porta de casa, alguém fala, esse Cristo aí que você aprendeu é um outro Cristo, esse daqui é um Cristo pagão, o certo mesmo é o Cristo que não é Deus. Essa pessoa que recebeu a palavra, mas não tem profundidade, ela vai ser capaz de afastar-se desses perigos, de refutar, de demonstrar por A mais B que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa pouca terra, ela vai fazer com que essa planta não se desenvolva. E ela terá pouca firmeza na palavra de Deus. Pode usar essa fitinha que tem na Bíblia dos irmãos, para deixar aqui em Marcos 4. Vamos abrir lá em Efésios 4:14. Porque Paulo escreve aos Efésios, vamos ler um pouquinho antes, no versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e ao desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Talvez na versão dos irmãos esteja a perfeita maturidade, a perfeita
ser homem perfeito, ser adulto, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14 agora. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Em Hebreus 5, o escritor de Hebreus cobra firmemente dos hebreus, no capítulo 5, versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes tardios em ouvir, necessitando de leite e não de alimento sólido. Essa é a descrição daquele crente, daquele fiel que não se desenvolve como crente, que tem preguiça de folhear, ver essa broca de livro aqui, e se sente desanimado de ler e de folhear e de entender a Bíblia. O Evangelho Puro e Simples, que é um livro escrito pelo C.S. Lewis, se eu não me engano, Evangelho Puro e Simples. O Evangelho Puro é o que nós defendemos, simples é difícil, porque o Evangelho ele não é simples, a Bíblia ela não é simples de ser entendida. A salvação é simples, basta crer. E como que nós andaremos como adultos diante do Rei se nós não estudarmos os seus estatutos, os seus mandamentos? Então, a salvação é simples, basta crer. Mas nós precisamos ter alimento sólido. Aqui a figura que ele usa é do leite materno, aquele alimento que não precisa ser mastigado, aquele alimento que ele é assim nutritivo, mas ele é fácil de ser consumido. E a palavra de Deus, ela não é sempre simples e sempre fácil. Às vezes você precisa conhecer uma genealogia de ponta a ponta. Às vezes você precisa saber quais são os blocos de textos históricos, textos poéticos, textos proféticos, evangelhos, cartas paulinas, cartas gerais. Você precisa saber desse aprofundamento para que você tenha raízes e que a tua fé não morra e não pereça com o sol quente. Outro tipo de solo é o solo espinhoso. Esse aqui é muito complicado. Jesus ele usa a figura de um solo que vai produzir, mas que é semente, eu quero que os irmãos entendam que o solo, nessa figura, nessa parábola, ela está associada ao estado da mente e a tudo aquilo que nós temos e nós permitimos que seja plantada em nosso entendimento. O solo batido é aquela mente dura, que não entra nada, não se convence, não se deixa aprender, não se deixa saber uma coisa nova, não tem interesse.
pelas coisas de Deus. Ele ativamente fala: eu não quero. O solo rochoso é aquele solo que tem alguma coisa impedindo a raiz. Pode ser uma preguiça, pode ser uma distração, alguma desculpa que você dá. Eu não vou ler hoje a Bíblia porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Mas o solo espinhoso, ele é um solo que causa muita tristeza, porque os espinhos, eles têm a figura da riqueza e da avareza. Isso está explicado por Jesus nos versículos seguintes, ali na explicação da parábola, onde ali no versículo 18, os semeados entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem e sufocam a palavra, ficando este fruto infrutífero, ficando essa semente infrutífera. Esse fruto, essa semente, é uma semente boa, como em todos os solos, é uma semente boa. Ela vai produzir, ela vai dar raízes, mas se ela estiver em comparação com a tua ganância, com o teu dinheiro, com a tua avareza, com o teu trabalho, com a sua carreira, ela não dará frutos porque você tem algo mais importante para fazer. Onde uma vida de renúncia não será feita porque você tem essa decisão a tomar. Ou a igreja, ou o meu trabalho. Ou a igreja, ou o meu noivo, ou a minha família, ou a minha noiva. O meu trabalho, ou a igreja. A minha diversão, ou a igreja. O meu futebol, ou a igreja. E estes espinhos que cercam a nossa vida, a internet nos dá acesso a vários espinhos, a TV nos dá acesso a vários espinhos, o streaming, que é a tecnologia da moda, nos dá vários outros espinhos, e por causa disso, nós não nos desenvolvemos, porque nós preferimos colocar no centro da nossa adoração qualquer outra coisa que não seja Cristo. Vou convidar os irmãos a abrir ali em 2 Timóteo, no capítulo 10, no capítulo 4, versículo 10. Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. É isso? Timóteo. Isso. O apóstolo Paulo, ele se vê abandonado na prisão. No versículo 9, procura vir ter comigo depressa, falando para Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E esse Demas amou o mundo. Ele arranjou coisa melhor para fazer. Nós sabemos que não é a melhor decisão, mas ele escolheu
um rumo para a sua vida longe de Deus, longe dos ensinos do apóstolo Paulo, isso é uma falta de prioridade. Minha carreira importa mais, o meu dinheiro importa mais, meus amigos e os meus prazeres importam mais do que a palavra de Deus. Por isso não terá espaço neste meu coração que está com espinhos a palavra de Deus, porque eu prefiro estar em qualquer outro lugar do que estar na casa e na presença de Deus. Em Atos 8 nós vemos um caso triste também. Lá nós encontramos a história de um homem chamado Simão, que não é o Simão apóstolo, Simão Pedro, né? O Simão mágico, que praticava mágica, iludindo o povo da Samaria. E ele enganava muitas pessoas, falando que nele habitava grande poder. Talvez na Bíblia dos irmãos, no versículo 10, esteja escrito, chamado o grande poder. E várias pessoas aderiram aos ensinos e às mágicas desse Simão. Versículo 12. Porém, quando deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Estavam acontecendo várias conversões em Samaria, por meio de Filipe. No versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados pelos apóstolos. Glórias a Deus, né? Aparentemente, mais um irmão, mais um salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Porém, a história desse homem termina de maneira trágica. Nós não sabemos como ele terminou, mas nós sabemos que ele caiu. Nos próximos versículos, conta como Pedro e João, que estavam em Samaria para verificar o que estava acontecendo, né? Eles estavam lá, eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. No versículo 17, então impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, e ele, Simão, ofereceu dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Esse homem, movido de avareza, de ganância, tentou comprar o poder do Espírito Santo. Mas Israel, ele acabou de abraçar a fé. Mas a semente que ele recebeu não pôde frutificar porque ele tinha outras prioridades. Ele achava que o Evangelho de Cristo poderia ser comprado, que o Espírito de Deus, do Deus Altíssimo, poderia ser comprado. Ele achou que a graça de Deus era moeda de troca e que ele poderia fazer algum lucro com isso. E quantas pessoas nós temos que abrem igrejas como negócio e não como uma agência física do poder espiritual de Deus, que está aqui não para ser servido, mas para servir a comunidade, para oferecer uma cesta básica, para trazer uma blusa nesse frio
para alguém que não tem como se aquecer, recolhendo quantidades absurdas e fazendo campanhas e mais campanhas, comprando o poder do Espírito Santo pela sua avareza, abraçando a fé, conhecendo, vendo, lendo a Bíblia, ele ativamente escolhe uma prioridade que não seja Deus, e ele coloca no centro da sua vida um objeto de adoração. O centro da adoração do homem, ele não pode ser dividido. Você não pode ter dois centros. Ou você segue a Cristo, ou você segue a Baal. Ou você ama a Cristo, ou você ama a sua ideologia. Ou você ama a Cristo, ou você ama o seu dinheiro. Ou você ama a Cristo, ou você ama qualquer outra coisa que esteja no centro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita o seu louvor se ele for um louvor baseado no que você pode obter de lucro. Deus não aceita o seu louvor porque ele vai te dar um carro do ano, ele vai te dar uma casa, ele vai te dar territórios, e por isso que você louva o Senhor, porque eu preciso dessa casa, ó Deus, por isso eu te louvo. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque Deus não está interessado no seu louvor interesseiro. O seu louvor é reconhecer que você é pó, que você vai voltar para o pó quando você morrer, quando Deus tomar a sua consciência. Você vai morrer, você vai apodrecer, e Deus ele te oferece a oportunidade de ter um corpo glorificado, um corpo novo, refeito, com perfeição à imagem da sua glória. E o teu louvor, ele tem que ser fruto do amor por Jesus Cristo. E é por isso que esse solo não prospera. É um solo que tem outras plantas tomando o espaço e tornando essa semente infrutífera. Por fim, nós temos o bom solo, a mente que está renovada pelo Espírito de Deus, a mente que está disponível para receber a plenitude do conhecimento de Deus. Não que você tenha a capacidade de entender todas as minúcias, mas você tem a capacidade de entender tudo que é revelado por Deus na sua palavra. De ler de Gênesis a Apocalipse, no princípio até o amém. Entender e receber e reconhecer que você está perdido se não for pela vontade de Deus, que renovará a sua mente. O culto que deve ser entregue a Deus deve ser o culto racional, deve ser um culto onde você estuda, onde você aplica a palavra de Deus, onde você demonstra amor e carinho e paixão por aquilo que você prega, porque não adianta você ser um semeador da palavra de Deus e é um semeador que não acredita, essa palavra aqui não vai fazer nada, essa palavra aqui, né? Você ama essa semente, essa palavra de Deus, você ama a Deus acima de tudo,
e você ama o próximo como a ti mesmo. E é por isso que você não consegue se conter, vendo que o teu irmão está indo para o inferno, sem salvação e sem remissão, que ele precisa de Jesus Cristo em sua vida como Salvador, e você não se contém, e você quer falar e falar e falar e falar e falar e falar, porque você ama o teu irmão. Na tua casa você vê o teu filho perdido, assim como naquela história de Lucas 15, o pai vê o seu filho que pegou todo o seu dinheiro que lhe cabia, saiu e foi fazer o que queria no mundo. E o coração desse pai se afligia tanto, porque ele esperava que esse filho voltasse, por amor desse filho, não por amor ao dinheiro que ele tinha levado, ao prejuízo que aquele filho ia causar. O prejuízo, dane-se, ele não estava interessado nisso. Ele precisava da alma do seu filho entregue a Cristo Jesus. O outro filho que estava perdido porque estava com inveja, porque o meu pai ama mais aquele outro irmão. Estava perdido também, estava angustiado, e o pai não conseguia se ver contente enquanto seus filhos não estivessem salvos no caminho do Senhor, recebendo as bênçãos de Deus. Este solo, ele é o solo que produz, e é o solo da árvore que se tornará frondosa e grandiosa. Para isso, essa jornada, esse crescimento dessa árvore, você precisa de intimidade, contato, conversar com Deus, uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida onde você lê as Escrituras e tem intimidade com o Criador. Eu não sei se todos os irmãos conhecem ou já se interessaram por esse tema, mas existe um ramo da ciência que estuda a idade de árvores. E eu sou um carvalho, pertencente à família Carvalho, né? Carvalho é uma árvore que ela é grande, frondosa, e ela dura muito tempo, milhares e milhares de anos. E quando se precisa saber a idade dessa árvore, você consegue datar através das camadas que elas têm, que essa árvore tem. Ela tem aquele núcleo quando ela era uma árvore jovem, então ela vai ter uma camada maior externa, uma terceira, quarta, quinta camada, e ela cresce, e ela conta uma história. Toda a história daquele lugar está registrada nas camadas dessa árvore. E o crente que dá bom fruto, o crente no qual esta semente cresceu, se desenvolveu, ela precisa também ter camadas de intimidade com o Senhor. Joelho dobrado no quarto, oração, estudo da palavra, vida em abundância com Cristo, para que ela se torne uma árvore forte, com raízes profundas, para que os ventos de doutrina não a derrubem,
com um tronco grande para sustentar o seu peso. Quem vai derrubar essa árvore que está alicerçada na palavra do Senhor, que tem a sua fé profundamente arraigada aos ensinos da palavra de Deus? O apóstolo Paulo que fala que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada nos separa do amor de Jesus Cristo. Existe um debate na teologia sobre a perda da salvação ou não. Particularmente, eu acredito que um crente firmado na palavra do Senhor, ele não perde a sua salvação. E ele pode sim ser tentado, pode sim ser marcado, podem tentar tirar tudo dele, mas ele tem raízes fortes o suficiente para não ser derrubado. Esse assunto é extenso, é complexo. Por vezes, quando a igreja não tem maturidade, isso gera divisão dentro da igreja. Mas nada pode nos separar do amor de Deus se você está firmado em Jesus. Se você está firmado em Jesus, nada pode te separar dele. Ele te chamou para que você fosse testemunho, um carvalho bonito, frondoso, que conta a história do lugar, porque você tem intimidade e camadas de intimidade com Deus. Se torna uma árvore resistente, profunda, grande, para a honra e para a glória de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que será exaltado pelos séculos dos séculos. Quando esse tempo acabar, nós continuaremos adorando pela eternidade, por toda a eternidade. Por isso que nós temos um encontro com Cristo. Nós que somos a noiva de Cristo, nós seremos levados para o trono, para diante do trono de Deus, e lá nós o adoraremos para todo o sempre. Amém? Amém. Amém. Quero que você feche os seus olhos. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ó Deus, foi semeada e plantada em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque a Tua mensagem, Senhor, foi plantada na nossa mente. Obrigado porque o Senhor cuidou, o Senhor nos deu auxílio, o Senhor nos deu a nutrição suficiente, Senhor, para que a boa palavra de Deus frutificasse em nossas vidas, ó Deus. E nós estamos aflitos e sedentos, ó Deus, porque nós estamos aqui nesse bairro, Senhor, e nós queremos alcançar mais e mais vidas, Senhor, e nós temos exemplos de vários solos aqui, Senhor, nesse bairro. Nós temos vários tipos de solo, aquele que não quer a Tua palavra, aquele que não tem raízes e não se aprofunda na Tua palavra, aquele que não ama a Tua palavra, Pai. Nós temos nesse bairro aquele que tem outras prioridades, que não o Teu santo nome, ó Pai. E nós queremos que o Senhor nos use para trabalhar, Senhor, nesse bairro, para que pelo menos Senhor, uma pessoa, uma criança que nós vemos ali no fim dessa rua, Senhor,
se achegue a Ti e possa se desenvolver e ser uma árvore grande, com camadas de intimidade com o Teu santo nome, ó Deus. Nós queremos que este bairro frutifique, Senhor, cresça, prospere, Senhor, tanto em recursos, quanto em maturidade espiritual, quanto em conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Nós queremos, nós precisamos, Senhor, que a Tua palavra seja entregue a mais e mais pessoas, ó Deus. Por isso nós suplicamos a renovação da mente, Senhor, das pessoas desse bairro, a renovação que vem de Ti, Pai. E que o Senhor nos capacite e nos use. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para pregar a Tua mensagem, Senhor. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra de Deus, que possa ouvir e que possa frutificar nessas proporções extraordinárias que a Tua palavra nos mostra, Senhor. A 30, a 60 e a 100 por um, ó Deus. Aviva a Tua igreja, ó Pai. Traga mais pessoas, atraia o coração daqueles que precisam da Tua palavra, Senhor. Conhecer o Teu sacrifício, conhecer o Teu amor, ó Pai. Nós Te amamos e nós Te adoramos e colocamos o Senhor no centro da nossa vida, ó Pai. Seja o centro em nosso viver e seja o centro neste bairro também, Senhor. Que toda língua, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo. Jonas, sabe o que o Jonas falou? Vocês vão ter que me jogar daqui de dentro. Vocês vão ter que me jogar no mar. Vão me jogar pra fora do barco. Vão ter que me jogar no mar. Você sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas, ele foi engolido pela baleia. Ela veio... Quer entrar aqui? Vai lá, entra. Eu vou.